Senhor. Espero que todos os irmãos estejam bem e que tenham separado esse momento para adorar ao Senhor. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias no Salmo 119 e acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Vou ler a partir do verso 105. Diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo. No entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Irmãos, esses 8 versículos podem nos transmitir imensas lições e inúmeras. Mas nesse momento eu gostaria de explicar um pouquinho de cada versículo, o que eu entendi. Então, espero que os irmãos estejam com os seus corações abertos para guardar a palavra. O 105, a palavra é o que ilumina a nossa vida. O 106, devemos guardar os ensinamentos do Senhor. O 107, mesmo em aflição, o Senhor nos vivifica segundo a sua palavra. O 108, nós pedimos que o Senhor aceite a nossa oração e que nos ensine os teus ensinamentos. O 109, que independente do perigo, não devemos esquecer a tua lei. O 110, que mesmo que armem ciladas, nós devemos nos manter firmes nos mandamentos do Senhor. O 111, os ensinamentos do Senhor são a nossa maior riqueza e a nossa alegria. O 112, que devemos guardar as ordens do Senhor para sempre no nosso coração. Tudo isso que eu expliquei para vocês sobre esses 8 versículos foi o que Deus me mostrou. Mas se os irmãos lerem esses versículos, vocês podem extrair outro conteúdo, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. E eu espero que os irmãos possam fazer isso. Guardar a palavra do Senhor no seu coração, porque ela é a nossa maior riqueza. Ela é o que, em meio a tanta tristeza, pode nos trazer alegria. Então que nesse momento você feche os seus olhos e converse com Deus, e que você entregue a sua melhor adoração neste culto. Então feche seus olhos aí, igreja, vamos orar. Senhor, nesse momento eu te agradeço porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. Te agradeço pela vida de cada irmão. Te peço, Senhor, perdão porque somos pecadores e necessitamos da tua misericórdia diariamente. Te peço que nesse momento nós possamos estar focados e concentrados em entregar a nossa melhor adoração a Ti. Que nós possamos estar, Senhor, com os pensamentos ligados aos Teus. Que nada ao nosso redor nos atrapalhe. Que ouvir a Tua palavra nesse momento seja o que nós mais almejamos. Que nós possamos estar de coração aberto para guardar a Tua palavra nele. Que após esse vídeo, Senhor, nós possamos estar saciados. Que nós possamos estar cheios de Ti. Que possamos também não guardar apenas essa palavra, mas passá-la, Senhor, porque as pessoas necessitam ouvir a Tua palavra hoje em dia. As pessoas necessitam conhecer o verdadeiro Evangelho, elas necessitam ouvir a verdadeira palavra. Que nós possamos mostrar, Senhor, que o Senhor é a luz da nossa vida, que a Tua palavra é luz no nosso caminho. Que nós possamos, nesse momento, Te adorar, Senhor, verdadeiramente. E que em breve eu creio que nós estaremos reunidos, Senhor, na Tua casa. Eu Te agradeço por mais um dia e Te peço que o Senhor esteja conosco do início ao fim desse vídeo. Guarda, Senhor, as nossas vidas, os nossos pensamentos.
E é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Mais um louvor para nós entoarmos ao Senhor. E esse cântico diz que nós estamos aqui nesse lugar para oferecer a nossa vida como oferta de amor, como sacrifício, e que Deus possa operar em nosso coração a cada dia mais, assim como disse esse louvor. Amém? Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Que você queira estar ao lado de Deus hoje e sempre, em nome de Jesus. Glória a Ele. Vamos a mais um louvor ao Senhor, mais um corinho em nome de Jesus. Deus está aqui, aleluia.
tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos cantar. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Paz, Senhor, irmãos, quero falar a respeito de mordomia. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, verso 17. Lá diz assim na versão internacional, nova versão internacional: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes ou com variação. Meus queridos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. A pergunta que eu posso fazer para os irmãos nesse momento é: o emprego é uma boa dádiva? O salário que ganhamos é uma boa dádiva? A renda que recebemos mensalmente, será que ela é uma boa dádiva? Conseguir pagar as contas, graças a adquirir bens, a poder suprir a nossa família, será que essas coisas são boas dádivas? Com certeza são. E Tiago, irmão de Jesus, ele nos ensina aqui que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem de um lugar, ele vem do céu. Ele vem de Deus, ele vem do Pai das luzes. Então, se você tem um emprego, se você recebe aposentadoria, se você tem algum tipo de renda, se você recebe mesada dos seus pais, não importa. Se é bom, se é louvável, se tem algum valor, isso provém de Deus. E como o nosso próprio Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós sabemos que a igreja, que o reino, ele subsiste com a participação, com a colaboração, com a ajuda, com o comprometimento de cada irmão, de cada cristão, de cada servo de Deus. E se você é um servo de Deus e entende isso, que o que você tem recebido não é seu, mas é Deus que te faz mordomo dessas coisas. Então invista esses talentos, não enterre, multiplique esses talentos e retorne-os ao Senhor. Eu te convido a ofertar, a contribuir, a trazer o seu dízimo. Eu te conclamo a isso. Chame sim os nossos diáconos, o nosso tesoureiro, peça para que ele passe na sua casa.
Meus queridos, nós saímos para tantas coisas. Nós saímos para ir ao mercado, para ir trabalhar, para ir à farmácia, para ir no material de construção. E nós podemos fazer a mesma coisa para entregar a nossa oferta, o nosso sacrifício, o nosso presente a Deus. Eu te conclamo, eu te convido a isso. Não esqueça que se você tem sido sustentado, não são as tuas mãos quem fazem isso, mas é a graça de Deus sobre a tua vida. Deus te abençoe. Eu quero orar pelas suas finanças, eu quero orar pela sua vida financeira nesse momento, em nome de Jesus. Pai amado, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que abre porta. Pode ser que alguns dos meus amados irmãos estejam sem os recursos, mas a tua palavra diz que tu abre porta onde não há porta, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. A tua Santa Escritura diz também que toda espécie de devorador o Senhor repreende, e o Senhor nos faz uma terra deleitosa, uma terra abundante, onde as pessoas verão, Senhor. Multiplica sobre a vida dos teus filhos. Abençoa e cumpre a tua boa palavra sobre eles. Nós cremos na tua fidelidade e na tua bondade. Continua derramando, Senhor, as tuas benesses sobre o teu povo, para a honra e glória tua, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado. Paz, graça, misericórdia seja sobre a sua vida. Honra, louvor, adoração ao nosso Deus Trino, hoje e sempre. Amém. Gostaria de falar com os irmãos hoje sobre o tema: quando um homem reconhece a Deus. Quando um homem reconhece a Deus. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao verso 10, que diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ore comigo. Bendito, poderoso e eterno Deus, perdoa os nossos pecados, nossas dívidas, e nos conduz ao entendimento da tua palavra. Que ela permeie, que ela entre nos lugares mais profundos do nosso coração e mude a nossa vida, as nossas intenções, os nossos sentimentos, a nossa forma de pensar e de agir, Senhor. Se conosco, que a tua palavra possa trazer libertação, que a tua palavra possa trazer entendimento, e cresçamos com ela, e o seu nome assim seja muito mais adorado e glorificado, no nome santo de Jesus. Amém. Nesse texto fica evidente não simplesmente a cura de um homem. Também nós notamos que não é a geografia, não existem fronteiras, não há distâncias nas quais o poder de Deus e a mão dele não possam alcançar. Ele fez uma cura, não no local, ele fez uma cura estando longe do enfermo. Podemos citar também que nessa passagem Jesus Cristo, ele não
faz rezas, ele não faz rituais mirabolantes e complexos, não utiliza de forma alguma mandingas, mas apenas uma palavra, unicamente um sussurro de Deus pode trazer plena saúde a qualquer pessoa. Ainda é evidente que o homem socorrido era um escravo, paupérrimo, sem condições ou não dispunha de recursos para pagar uma consulta médica. Mas eu quero lhe dizer algo. O nosso Senhor Jesus, ele é o médico dos médicos. E o seu consultório se estende aonde estão os enfermos, os doentes, os necessitados, os acamados. E ele não cobra por consulta, ele não cobra para realizar a cura. Esse Deus é poderoso e ele dá condições àquele que não tem condição alguma. Mas de todas as maravilhas contidas nessa passagem, no episódio de restauração desse homem, o que me impressiona aqui é a postura do centurião romano. Ele nos dá inúmeras lições de como devemos nos portar diante da majestade divina. Isso porque na atualidade as pessoas não sabem como proceder em ambientes diferentes do que habitualmente frequentam. As pessoas não sabem se relacionar entre si, não respeitam a sua própria família. As pessoas não sabem lidar com as autoridades. Quem diga como se portar diante da majestade divina? Veja nas televisões, nos noticiários, nos programas ditos evangélicos, pessoas arrogantes, altivas, petulantes, que acreditam que Deus é serviçal deles. Outros são tão irreverentes, fazem piada de tudo, não levam a sério as coisas divinas, levando o evangelho assim à zombaria, à chacota. Ainda existem aqueles que acreditam que são credores de Deus, ou seja, Deus lhes deve e ai deles se não pagar. Mas esse centurião, diferente dessas posturas que nós temos visto habitualmente, esse homem reconhece e nos mostra como nos portar diante de Deus. E a primeira lição é justamente essa, lá no verso 5 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Primeira lição: saiba qual é o seu lugar. As pessoas não sabem se portar nem se relacionar entre si. Alguns têm os familiares por inimigos, outros não respeitam as autoridades instituídas, a segurança pública, os governantes, os patrões. Ainda aqueles que não sabem se vestir de maneira adequada e ficam seminus em lugares públicos. Há outros que infringem leis básicas de preservação da vida, como a utilização de máscaras no meio de transporte. Se as pessoas não sabem se relacionar entre si, quanto mais diante do Deus Todo-Poderoso. Por isso que esse centurião, ele nos mostra como sermos bem-sucedidos diante do trono da graça. Ele implora. A palavra diz aqui, e ele apresentou-se implorando. Não foi exigindo, não foi determinando, não foi declarando, não foi ordenando. Essa palavra implorar no grego é parakaleo, que é uma derivada de paracleto, que é consolador, é chamado para estar ao lado. Ambos os termos são termos jurídicos e demonstram que o centurião fez uma espécie de apelação ao Supremo Pretório Divino, para que
abraçasse a sua causa. O termo usado aqui, ele implorou, significa que ele fez uma petição para que Cristo fosse o seu advogado e defensor nessa causa que ele não podia encarar sozinho. Esse homem implora, ele roga, ele chora ao saber que Cristo havia chegado em sua cidade. Quero lhe informar que quando sabemos que de fato Jesus está presente, a nossa postura, ela muda completamente. O apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 17, ele diz quando ele encontra Jesus: quando eu vi, eu caí como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Isaías ainda no capítulo 6, no verso 5, ele disse: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Jesus, ele não pode ser visto pelos crentes como um simples homem, como um bondoso homem, como um caridoso homem. Ele também não pode ser visto por nós como o maior dos profetas, um grande profeta, assim como fazem os testemunhas de Jeová e os adventistas. Não! Muito menos ele deve ser visto como um ser celestial, na categoria dos anjos, porque Cristo é muito mais que um homem, Cristo é muito mais que um profeta, Cristo é muito mais que um ser celestial, Cristo é Deus, aleluia, e louvado seja o Senhor por isso, e nós devemos nos curvar e implorar perante a tua presença. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Segunda lição que eu quero trazer para nós é não só saber qual é o nosso lugar, mas reconheça qual é a posição de Cristo. O verso 6 nos informa: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. A primeira palavra que ele usa aqui é Senhor. Senhor. Eu tenho um grande receio das pessoas, muitas das vezes, se acharem íntimas demais de Deus. Nós temos visto pregadores, cantores gospel, muita gente se referindo a Deus como o cara lá de cima. Você, meus irmãos, em nenhuma parte da Bíblia ele é conhecido assim. Esse centurião, ele é cirúrgico, ele é perfeito, ele é exato na definição que ele usa para Cristo, que é Kyrios, Senhor. Kyrios era uma palavra que significava supremacia, ou seja, total superioridade, alguém que é incontestável. Kyrios era uma palavra usada para reis, Kyrio era usada para o proprietário de escravos, e Kyrio era usado para a pessoa da deidade, para a pessoa de Deus. Ele não apresenta a Cristo os seus títulos, ele não apresenta a Cristo a sua posição, nem a sua patente, porque ele era militar, porque não existe nenhuma posição, nenhuma patente, nenhum lugar mais alto do que o lugar que Deus está. Nós precisamos recordar da nossa infância e tratar Deus assim como nós tratávamos ou como nós nos sentíamos quando éramos crianças, dependentes daqueles que eram maior que nós. Dependíamos dos seus cuidados. Éramos necessitados da ajuda. Vivíamos no colo, à mercê dos nossos pais, dos nossos pajens. De forma alguma nós conseguíamos executar ou fazer qualquer coisa sozinho.
E esse homem nos mostra justamente isso. Não é Deus quem depende de nós, seres humanos. Somos nós, seres humanos, que dependemos da graça divina. O próprio Cristo diz lá em João, capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. A terceira lição que eu quero trazer para nós. Não é só reconhecer a nossa posição, não é só reconhecer a posição de Cristo, mas a terceira lição é: reconheça a dor alheia. O verso 6, na qual nós lemos, ainda informa: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. É comum nós vermos as pessoas se preocuparem muito consigo mesmas. Antigamente usava-se uma impressão olhando para o próprio umbigo. Esse centurião, ele não se enxerga, ele não se vê, mas ele detalha de forma minuciosa a dor alheia, a dor do seu próximo, a dor do seu companheiro, a dor do seu vizinho, a dor além das fronteiras dele. Eu não vou salientar isso, mas eu quero que você note que ele intercede por alguém inferior socialmente que ele. Era o servo, era o escravo, era aquele que prestava trabalhos a ele. Mas ele não exalta seu ponto social, porque ele sabe que diante de Deus nós estamos em um mesmo nível. Diante de Deus não há ricos, diante de Deus não há pobres, diante de Deus não há negros, nem brancos, nem mulatos, nem asiáticos, europeus, africanos, americanos. Não, diante de Deus todos os homens estão nivelados. Não se sabe quanto tempo o servo do centurião sofreu, mas existem algumas expressões bem fortes usadas no relato da doença. O médico e historiador Lucas, lá no seu evangelho, no capítulo 7, verso 2, ele diz: o servo do centurião, a quem este muito estimava, estava doente à beira da morte. Mas Mateus, ele observa e ele usa palavras com maior peso, com maior gravidade. Entre elas eu quero elencar, eu quero destacar 5 delas. Jazer, acamado, paralítico, sofrendo e horrivelmente. Jazia. A palavra no original grego denota o jazer, o estado de um vaso que quando ele cai no chão ele se despedaça e ele fica esmiuçado. Ele estava despedaçado, caído, acamado. Isso fica claro para nós que ele estava impossibilitado de levantar-se. Paralítico, ele não tinha força nas pernas, ele estava inválido, possivelmente atrofiado, sofrendo. Essa palavra no grego é balanizo, e temos pelo menos 3 vertentes dessa palavra. Tortura, alguém que era obrigado a confessar mediante violência. Tormento, que é uma inquietação profunda e exaurido, que é a ideia de marinheiros remando contra ventos e ondas contrárias. E a 5ª palavra é horrivelmente, de forma grave, aguda, doída. Diletos irmãos, é com pesar que eu digo isso, mas a maioria de nós não enxerga
os tormentos alheios. A maioria de nós não se preocupa com as dores do próximo. Muitos de nós não nos atentamos para o sofrimento, ainda que seja dentro dos nossos lares. Mas esse homem, ele nos dá uma grande lição, que as pessoas que reconhecem a sua posição, reconhecem a posição de Deus, com certeza reconhecerão a dor do próximo, a dor alheia. Quarta lição que eu quero trazer para nós nesse texto rico, está lá no versículo 8, Mateus 8:8, diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Quarta lição: reconheça a insignificância humana, depravação total. Na citação de Isaías que eu fiz, do capítulo 6 de Isaías, do verso 5, ele diz: eu sou um homem impuro e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esse homem, quando vê Deus também, quando ele vê a Cristo, ele diz: eu não sou digno de que entres na minha morada. Meus queridos, que homem excepcional. Porque quando nós estamos diante da deidade, na presença de Cristo, nós podemos enxergar que não unicamente a nossa pessoa, mas o universo do ser humano, todos nós somos insignificantes. Aparentemente existem pessoas excepcionais, fora do comum. Em alguns países essas pessoas são chamadas de superdotados, porque têm algumas capacidades que sobrepujam os demais. O Usain Bolt, em 2009, na Alemanha, ele correu 100 metros rasos em 9,58 segundos, ou seja, ele correu 100 metros em menos de 10 segundos. Foi conhecido e é conhecido até hoje como o maior velocista de todos os tempos. Alex Mullen, um rapaz de 24 anos, estudante de medicina nos Estados Unidos, ele possui uma memória fotográfica, ele decora tudo o que ele lê e jamais esquece. Quando nós vemos isso, nós podemos nos impressionar, ficar boquiabertos, porque essas façanhas são mesmo impressionantes. Esse homem, ele poderia falar da sua posição. Ele era um centurião. Na corte romana, ele era um soldado que tinha autoridade por 100 outros soldados. Por isso que o nome é centurião. Mas, se nós formos comparar no dia de hoje, ele seria um capitão de um exército. Um homem importante, imponente. Com certeza ele deveria ter regalias, uma bela casa. Ele não morava em um barraco. Talvez uma casa bem acabada, em estilo grego. Ele possuía servos. Ele era um centurião, então ele tinha 100 soldados à sua disposição e mais escravos nas quais ele possuía, tanto que esse homem acamado era um de seus escravos. Com certeza ele dispunha de riquezas. Porque quando nós lemos o texto correlato do livro de Lucas, diz que ele mesmo construiu uma sinagoga na cidade de Cafarnaum para os judeus. Ele tinha prestígio. Ele trafegava com liberdade pelo palácio, na presença de governadores, de prefeitos.
ele protegia pessoas ricas, ele escoltava autoridades e ele poderia ter uma certa influência também. Mas ele não usa os seus dotes, ele não menciona os seus talentos, ele reconhece a sua pequenez diante do Altíssimo. Queridos, Jesus desceu do céu, do trono de glória, cercado de majestade, que jamais nós humanos poderíamos imaginar. Se soubéssemos o quanto o céu é puro, o quanto Deus é puro, santo, imaculado, reto, sem mancha, nesse momento nós estaríamos horrorizados com a nossa imundícia e a nossa incapacidade, com a sujeira impregnada no nosso coração. Diferente de Moisés, não tiraríamos apenas as sandálias, não tiraríamos apenas as vestes, rasgaríamos as vestes. Nós talvez nos enterraríamos em terra se tivéssemos a noção de que Deus está nesse lugar e o quão santo Ele é. Ele entendeu isso, a sua condição, que ele era menor e ele não poderia receber a Deus. Nós não temos condição de receber a Deus, mas Ele tem condição de nos receber. Como disse o próprio Cristo, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu quem vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos. Meus queridos, quando o homem reconhece Deus, ele entende que se não é a graça, se não é a misericórdia, se não é o perdão, se não é a benevolência e todos os demais atributos de Deus, o que seria de nós? Ora, diga Israel. Eu gostaria que você tivesse essa noção e que você abrisse o seu coração que nós não somos nada, mas Deus ainda assim nos ama, nos quer e irá salvar. Abra o seu coração a esse Deus poderoso e tremendo, que busca, independente da distância, que sara, que cura, que liberta e que quer que moremos com Ele na glória. Ore comigo em nome de Jesus. Santo Deus, inúmeros são os meus pecados. Diferente do centurião, eu não digo que não sou digno de que entres na minha casa, eu não sou digno sequer de estar orando em tua presença, eu não sou digno de usar o nome santo do Cristo Jesus, eu não sou digno da morte do Calvário, eu não sou digno, Senhor, de nenhuma das suas benesses, da tua benevolência, do ar que eu respiro, do batimento do meu coração. Não sou digno do sangue que percorre em minhas veias, mas eu quero ser grato. Grato porque, apesar de mim e de todas as minhas falhas, o Senhor não tem desistido de mim. E o teu Santo Espírito todos os dias me chama para estar em tua presença. O teu Santo Espírito me agarra e não permite que eu me afaste de ti. Só tenho a te louvar e te engrandecer, porque o Senhor me ama e jamais eu provarei amor semelhante ao teu. Glória, honra, louvor a ti, Senhor, hoje e para o dia da eternidade. Amém e amém. Meu irmão, Deus te abençoe.
Minha querida, Deus derrame graça sobre você e sobre o seu lar. E até o próximo culto, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, que mais uma vez nós cultuamos ao Senhor, nós louvamos, oramos, ouvimos a sua palavra, e que o amor de Deus esteja no seu coração, que você não perca o foco, que você não perca aí a sua fé, mas que você esteja se fortalecendo no Senhor. E que o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Até o próximo culto, querendo Deus.